prazer ter vocês aqui conosco. Nos conhecemos no penúltimo Congresso de Pastores Nazarenos lá em Poços de Caldas e temos muita honra no nosso coração, de verdade, tê-lo conosco. É um prazer ter o senhor conosco. Amém? Obrigado. Obrigado, pastor Aldo. Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, junto com a minha esposa, para esse retiro de casais. É uma honra para mim receber esse convite, poder falar. Eu não sou especialista assim no assunto, não, mas tenho 31 anos de casado já. Então isso conta, né? Pesa a favor. 31 anos de casado, fora 4 anos de namoro, entre namoro e noivado, então lá se vão 35 anos, né? Eu tinha 16 anos de idade quando um novo pastor chegou na igreja. Ele tinha 7 filhas e a família inteira lá na frente cantando uma canção. Era o culto de recepção da nova família pastoral e eu estava lá. E eu olhei para todas aquelas meninas ali, e quando eu passei os olhos sobre a Cristina, né, Ana Cristina é o nome dela, passei os olhos sobre a Cristina, Deus falou comigo. E olha, raras foram as vezes em que eu ouvi a voz de Deus de maneira tão audível. Era bem conhecida, apesar de eu estar ouvindo pela primeira vez. Já era familiar, não era estranha. E ele era uma voz interior, que não era eu, e que falava para mim. Ei, tá vendo? Essa aí vai ser a sua esposa. Bom, levou uns 6 meses para eu conquistá-la, né? Porque Deus só falou comigo. Aí deu trabalho. Começamos a namorar depois de 6 meses e estamos juntos até hoje. Temos 3 filhos. O mais velho já casou, tem 2 filhas. Somos avós, somos promovidos na categoria de avós e é uma delícia sermos avós. Temos toda a família unida, todos na fé, servindo ao Senhor. Bem, o que eu começo a falar para vocês sobre família é que família não é perfeita, porque não existe gente perfeita. E nossos pais eram imperfeitos. A outra coisa que a gente vê, então, que se faz necessário é o perdão. Tem que ter muita misericórdia, tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência. E a gente vai ter que lidar com as nossas expectativas, as expectativas muitas vezes infantis. A idealização que temos do casamento ou da vida, isso traz muita frustração. E querem logo abandonar o barco, porque ainda estão na ilusão de que vão encontrar o passarinho da felicidade. Tem um filme da Shirley Temple, ela e o irmãozinho ouvem a respeito do pássaro azul da felicidade e saem na captura do pássaro. O filme todo passa pela aventura dessas crianças tentarem alcançar, capturar, agarrar, prender o pássaro, apropriar-se desta felicidade que sempre está voando, que sempre está distante, que sempre está escapando. Quando finalmente eles encontram o pássaro, acordam, era um sonho, e caem na realidade e percebem que o pássaro da felicidade era um pássaro que sempre esteve dentro de sua própria casa. E que a felicidade estava ali, com o papai, a mamãe. É uma outra coisa que a gente aprende, é que apesar de ser imperfeito, a gente pode melhorar. É possível também aprender a lidar com as diferenças, a lidar com as crises, com as dificuldades. De sermos capazes de encontrar, ou de fazer, ou de construir a felicidade a partir do nosso próprio contexto, da nossa própria realidade, sem entrarmos em aventuras perigosas, digamos assim, onde a gente acaba desprezando aquilo que temos, enxergamos a grama sempre mais verde do lado de lá e entramos num terreno muito perigoso. Então, a maturidade é uma coisa muito importante, mas maturidade, fala de maturidade assim. Todos nós aqui já temos idade para sermos maduros, né? Mas o problema é que maturidade não tem nada a ver com idade, né? Tanta gente mais velha, às vezes até ancião, que é infantil, adolescente na sua mentalidade, na sua maneira de ver, de se relacionar.
Outros são cheios de milindres, cheios de dodóis, cheios de não me toques, o egoísmo, o individualismo, uma mentalidade utilitarista que a gente vê prevalecer muito nos dias de hoje, mentalidade do descartável, do usar e do jogar fora, de quando chega para o casamento já com aquela ideia, o que é que eu ganho? Esse individualismo, esse egoísmo que é tão forte na nossa sociedade. Então, o que é que eu levo? Então eu estou no casamento enquanto eu estou lucrando, enquanto eu estou tirando, enquanto ele está sendo vantajoso para mim. Chega o momento em que eu percebo que não consigo mais extrair dele, que ele esgotou aquilo que eu posso sugar, que eu vou partir para outra, porque o negócio é minha felicidade pessoal. Então essa mentalidade é muito infantil, mentalidade muito egoísta, individualista, utilitarista, do usar e do jogar fora, então, e é uma mentalidade adolescente também. Os adolescentes sempre se acham preparados para tudo. Eles não estão maduros para ser chefe, mas se acham maduros para ser chefe. Acham que tudo tem que ser pronto, tudo tem que ser já. E não percebem que a vida é uma construção. O casamento é uma construção. A própria felicidade é alguma coisa que a gente tem que estar sempre semeando para poder colher. Que a gente não pega, não vai encontrar felicidade pronta em lugar nenhum, que é uma construção de vida. Por exemplo, para eu ser feliz no casamento, eu tenho que semear na vida da minha esposa coisas boas, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser paciente, eu não posso ser inflexível, eu não posso ser intolerante, eu tenho que ter jogo de cintura, eu tenho que me dar bem, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que investir. Essa é a verdade, essa é a palavra. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que renunciar essa ideia de direitos, o meu direito como marido, essa ideia do que eu concebo como meu direito, do que é dever dela, essa ideia da cobrança, isso aí é péssimo. Quando a gente parte para o relacionamento com a nossa cartilha de direitos e dos deveres do outro, e deixar sempre muito claro isso, sempre está jogando na cara, isso é péssimo, ninguém vai muito longe com essa ideia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir, eu tenho que pensar, não é o que eu levo, é o que eu trago. O que eu trago para o casamento? Não é o que eu tiro do casamento, o que eu extraio dele. Quando eu caso, o que eu levo? Qual é o meu investimento para a promoção da felicidade alheia? Meu investimento na felicidade do outro vai promover mais cedo ou mais tarde uma felicidade, um bem-estar geral, que vai, para quem tem filhos, vai abençoar, vai beneficiar os filhos. Isso é uma atitude de vida. Maturidade é ser capaz de impor-se frustração a curto, médio prazo para poder lucrar satisfação, contentamento, os louros da vitória ali a longo prazo. Isso a gente vê que uma criança não tem, porque a criança não tem maturidade. Ela é imediatista, ela quer curtir aquele momento. Deveríamos imaginar que pessoas mais adultas, casadas, já tivessem uma mentalidade de saber que a vida é um todo, que a gente tem que, como uma criança, tem que sacrificar a brincadeira, tem que sacrificar o videogame, tem que sacrificar o futebol, tem que sacrificar as bonecas, tem que sacrificar a ciranda, porque a vida não é só isso, para estudar, mas só que não tem a maturidade, os pais vão reger isso para o bem da própria criança, porque ela não tem maturidade, mas adultos já devem ter mais maturidade para entender que eu tenho que sacrificar, eu tenho que impor para mim, inclusive, frustração. Quando a gente consegue brincar em grupo, a gente tira muito proveito disso, não é? Porque é muito bom brincar em grupo. Sozinho é chato as coisas. Brincar de boneca sozinho não é legal. Jogar bola sozinho não é legal. Agora, quando a gente vai crescendo, a gente tem que aprender que a gente tem que conter, segurar a onda, porque senão... Sabe aquele negócio? Tinha uns amigos do futebol que eles eram muito infantis. Se a coisa não era do jeito ou qualquer coisa, ele já saía batendo o portão e ia embora. Já viu esse negócio? Isso acontece no casamento, é a mesma coisa. Não é do meu jeito. Isso é uma infantilidade, é uma bestialidade tão grande. Isso não é uma criancice. E ir embora. A gente fala, ai, que tonto.
A gente continuou jogando bola. Você está entendendo? Ele é que perdeu. Mas tem gente que é assim. Não é do meu jeito, então não tem ninguém. É o dono da bola, né? Aí é pior, né? Quando é o dono da bola, complica muito mais. Não joga, mas ninguém joga. Leva a bola também. Animal. Criatura insólita, né? Mas tem dessas figuras assim. É um negócio assim, doentio. Essas primeiras palavras é um clamor à maturidade, ao crescimento, a uma visão mais ampla, a sermos mais generosos. A vida requer muita generosidade, doação. Ainda mais que a gente recebeu de Deus tanta misericórdia, tanto amor, tanta graça. Você não tem o direito de ter mágoa no coração, de ter ódio no coração, de ter raiva dessa falta de perdão, porque você é um filho da misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Cabe a nós, filhos da misericórdia, porque se não fosse o perdão recebido, nós já teríamos há muito tempo sido consumidos. É a misericórdia de Deus que nos mantém vivos. Nós dependemos dela. Fomos imensamente perdoados e agora não conseguimos perdoar o cônjuge, não conseguimos ser generosos, sermos bondosos. Quando a gente vai para Romanos capítulo 12, é um texto que é complicado, porque ele diz assim, que a gente tem que amar até o inimigo, fazer o bem, falar bem de quem fala mal da gente, os que estão amaldiçoando a gente abençoa eles. Olha quanta generosidade para aqueles que nada merecem, para aqueles que só estão fazendo coisa ruim. Estamos falando de inimigos. Se Deus diz que devemos amar os inimigos, então que dizer do nosso cônjuge, ainda que ele esteja na condição ali de inimigo, né, ou de adversário, não de parceiro, de parceira. O que é amontoar brasas vivas ali em Romanos capítulo 12? É deixar o outro com um peso na consciência. Ninguém gosta de dar uma de bandido na situação, não. Se vê o jogo de futebol, o zagueiro, ou às vezes o centroavante costuma provocar o zagueiro, quando o juiz não vê, ele fica dando uns beliscões, para o zagueiro perder a cabeça e na frente do juiz dar-lhe aquela cotovelada, aquele pontapé, para ser expulso. Então, a ideia é que quando há uma disputa assim, o outro quer que a maldade alheia se extravase, se revele, o juiz possa ver. Agora, se só ele fica cutucando, se só ele fica provocando e o outro reage bem, fica mal para ele. Se você provoca e a outra parte não entra nesse jogo da malícia, da disputa, da violência, da agressão, vai ficar feio para o lado do agressor solitário, que vai fazer o papel de bandido, safado, maldoso, escancarado. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Então, é o conselho da Bíblia. Fazer o bem e tratar bem mesmo aqueles que não merecem. Você fala, ele não merece, então eu não vou fazer. Ela não merece, eu não vou fazer. Não, pelo contrário, vai fazer, porque é da tua natureza fazer o bem. Uma vez eu briguei com meu irmão. E ficamos assim muito mal. Deixamos o nosso amigo, né, que contemplou todo o drama, em casa, e fomos para casa sem nenhuma palavra mais. Estacionou o carro, éramos solteiros. E ele vai para o quarto direto. Ele passa pela sala, passa pela cozinha, vai direto para o quarto. Dormimos no mesmo quarto. Eu fiquei contente porque nós ainda não tínhamos comido. Ele estava com fome e eu também. Eu falei, a cozinha é minha. Eu fui para a cozinha, preparei um sanduíche para mim. E no que eu preparava o sanduíche, vai ser a segunda ocasião em que eu ouço a voz de Deus. E a voz vai dizer assim, ei, você não prepara um sanduíche para o seu irmão? Olha, gente, eu queria dar um murro na cara do meu irmão. Você está entendendo? Meu irmão falou muita bobagem. Muita bobagem. E eu fui lavar o rosto, porque eu achei que eu estava ficando doido. Sério, fui lavar o rosto.
Foi lavar o rosto, dar uma esparecida assim, e aquela inclinação. Ih, faz um sanduíche, seu irmão está com fome. Aí eu fui lá, preparei o sanduíche para ele também, caprichado. Fiz um omelete assim, com ovo, bacon, tomate, essas coisas eu entendi. Caprichei uma limonada boa, botei num prato assim e fui entrando dentro do quarto. E aí fez aquele barulhinho do copo. Quando ele ouviu o barulho, ele falou: ei, o que é isso? Você está querendo montar a brasa viva na minha cabeça? Ele conhecia Romanos 12. Se teu inimigo te der fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar, pedir perdão. Eu comecei a chorar, pedir perdão. E a gente se abraçou. Glória a Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que faz? Entende dessa máquina humana tão complicada, tão distante do ideal, que se não for misericórdia, se não for perdão, se não for graça, não vai para lugar nenhum. É verdade, Deus. Alguns chegam a dizer o seguinte: agora eu não tenho mais amor. O amor acabou, se o amor acabou, o amor é que sustenta a relação, então acabou o casamento. É assim mesmo? Então todos os casamentos, quase todos, estão acabados, né? Porque esse negócio de amor é complicado. Eu acredito que o ideal é que nós nos casemos por amor. Esse é o ideal. Mas muitos casamentos nem, na verdade, cumprem esse ideal. No passado, então, que os casamentos eram arranjados, né? Como é que ficava essa questão do amor? Mas estavam casados. A Bíblia diz assim: maridos, amai as vossas esposas. Portanto, o mandamento do amor, o amor é um mandamento, ele não é opcional. Não é? Se você não sente mais, se você não ama, então acabou. O que é isso? Se não ama, tem que amar até o inimigo, quanto mais o cônjuge. Não tem. Se a gente está pensando no contexto cristão, você está condenado a amar. Não tem escapatória. Não é? Tem que amar. Como não? Como não amar? Se já fomos tão amados. A gente vive no contexto do amor. Então, o amor, ele é verbo, amar, né? Amar é verbo. Então, amar é atitude, é ato da nossa vontade. Não é uma coisa como um raio que vem lá do céu, de repente aquele cupido alcança o nosso coração e a gente fica revendo o amor é alguma coisa que tomou conta da gente. Essa ideia platônica de amor, realmente, ela não resiste ao tempo. O amor é uma atitude concreta, é um desejo. Eu quero amar, eu vou amar. É uma decisão nossa, é uma atitude. Ela se revela muito mais em atos concretos do que em palavras vazias. Então, o amor é realmente uma decisão do eu que se propõe a amar. Né? Amar, inclusive, os não amados. Porque se a gente fosse depender do amor de Deus para amar os bonzinhos, então a raça humana estava perdida. Deus ama os desprezíveis, Ele ama os marginalizados, Ele ama os ladrões, os bandidos, os marginais, Ele ama todos, os mentirosos, Ele ama, não gosta de nada dessas atitudes. Então o amor, ele não é conivente com as atitudes erradas, mas é a pessoa que é contemplada pela atitude do amor. Então, a gente tem que pensar e conceber o amor como uma atitude, não como um sentimento piegas que de repente toma conta da gente, que não pertence a nós, sobre o qual não temos responsabilidade, a ponto de chegar, né, numa crise do casamento e dizer: eu não te amo mais, portanto acabou. Não tem dessa. Eu não te amo mais, portanto vou ver o que posso fazer para te amar. Não é? Por quê? Porque se tem aquele mandamento: maridos, amai as vossas esposas, porque os maridos não estão amando, concorda comigo? Porque senão não tinha necessidade do mandamento. O mandamento se faz necessário pela ausência do próprio amor, que é nossa responsabilidade, que é a nossa atitude. Então, para maridos que não amam, para esposas que não amam, o mandamento é amem, amem. É amar, é ser misericordioso, ser bondoso. Vai ter crise no casamento? Vai. Todos vão
enfrentar crise? Todos. Alguns já começam com crise, nem lua de mel não tem direito. A crise é inevitável. No passado, tinha uma virtude que favorecia a continuidade dos casamentos. Era encarar o casamento como uma coisa sagrada. Então, o casamento, chegamos a ele pelo amor, mas depois é o próprio casamento que sustenta, que alimenta, que é a base firme, estável, para esse próprio amor. O casamento onde nós temos o temor do Senhor, onde a gente leva os nossos votos, os votos que fizemos a sério. Diante das crises, diante dos problemas que são inevitáveis, o casamento deve prevalecer. E a maturidade, como os antigos faziam, por isso o casamento deles durava mais, era usar toda a criatividade para superar as barreiras, os obstáculos que se puserem, que se apresentarem diante de nós. Porque hoje em dia, de repente o casamento, eles estão no caminho, estão caminhando bem, marido e mulher, de repente uma pedra enorme no caminho, eles dizem, olha, isso aí, uma pedra enorme no nosso caminho. É sinal de Deus, o casamento, devemos parar por aqui. Um obstáculo intransponível. Bom, no passado não. Essa possibilidade de, diante de uma pedra no caminho, nunca era tida como algo para acabar o casamento. O casamento é tão forte, tão sagrado, que diante de um obstáculo, marido e mulher se unem. O que podemos fazer juntos para superar esse obstáculo? E usar toda a criatividade. Vamos construir uma ponte para passar por sobre a pedra, a enorme pedra. Vamos fazer um túnel, vamos dar a volta, vamos sacudir a poeira da volta por cima, vamos em frente. É isso. Vamos aprender com esse obstáculo. Então, isso a gente não vê mais. Hoje, muito facilmente se rompe. Então, não há mais esforço, não há mais esforço. Olha, convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Neemias, no capítulo 4, versículo 14. Neemias conclama o povo de Deus a lutar pela família. Ele diz aqui: lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Mulheres também lutem por seus maridos. Lutem. Aqui é uma batalha espiritual. Lutem pela casa, lutem pela família. Isso já indica que há muitos adversários, há muita coisa conspirando contra a família. A família nunca foi tão atacada como nos dias de hoje. Vivemos uma época em que a família está sendo atacada de todos os lados. Então, lutem. Lutar é uma coisa muito importante. Neemias 3:28, a gente vê uma outra coisa interessante. Na construção das muralhas, a primeira atitude foi fazer reparos, cada um em frente de sua própria casa. É interessante, né? Antes de a gente construir as muralhas em redor da cidade, né? Tem gente querendo ganhar o mundo e ainda não conseguiu ganhar a casa, né? Então, eu gosto muito daquela passagem que o endemoniado gadareno, ele foi liberto por Jesus. Marcos capítulo 5. E quando ele foi liberto, quando ele estava num estado de demoniamento terrível, uma legião, e ele vivia nu, ele se feria, ele não podia mais viver em sociedade. E assim estava aquele homem quando Jesus o encontrou. E ele foi tremendamente liberto. E ele já não vivia mais com mulher e filhos e com ninguém. Ele vivia entre os sepulcros, no lugar árido. Porque isso é o papel do diabo, afastar a pessoa da sociedade, isolar, provocar solidão, fazer com que... Esse papel do diabo é fazer a gente ficar bravo, da gente não se entender, da gente esbravejar e brigar e romper laços. Então ele foi rompendo laços. Primeiro os laços a serem rompidos foram os da família, depois os amigos. Ele já não conseguia mais conviver em sociedade, ele era violento, ele era antissocial e foi viver com os mortos, com os ossos de
cemitérios. Ali estava aquele homem, nesse estado, foi liberto, tremendamente liberto. Sendo liberto, a gente vê que o Senhor Jesus agora vai sair daquela cidade. E ele diz: agora que eu fui liberto, Jesus, eu quero te seguir para onde o Senhor for. Jesus achou isso muito maravilhoso. O homem já queria ser missionário, já queria ir para o outro lado, atravessar o mar e ir para outra parte. Só que Jesus lembrou ele: e a sua família? Volta para a tua casa, os teus. Antes da gente ser missionário lá fora, a gente tem que ser missionário dentro de casa. Não, dentro de casa. E é que repara cada um em frente de sua própria casa, luta pela família, cuida, né? Neemias, antes de cuidar dos muros de Jerusalém, ele cercou os muros da sua própria vida, da sua própria, né? Ele orou, ele tinha intimidade com Deus. Esse Neemias é outro capítulo. E aí, para encerrar só essa primeira parte, como eu estava falando de crise, de batalha espiritual, de lutas, devemos lembrar, o primeiro milagre que Jesus aconteceu foi numa casa, num casamento. Isso não é à toa, se tem um lugar que precisa de milagre, é o casamento, é a família. Jesus, já antevendo isso, a propósito, elegeu uma festa de casamento para realizar seu primeiro milagre. E coisas que aprendemos rapidamente, né, nesse episódio, que está lá em João capítulo 2, Jesus foi convidado para a festa. Então, Jesus quer participar da festa da vida, da lua de mel, do bem bom, do verão da nossa existência, da nossa primavera, né? Agora, normal é lembrar de Jesus no inverno, né? Quando o bicho pega, aí a gente lembra de Jesus. Bom, mas Jesus também aceita convites para o bem bom de nossa vida, né? É isso aí. Então, e uma coisa interessante é que quando a gente tem Jesus conosco presente na festa, ele também está presente na crise, porque a festa tem as suas, né, as coisas que ameaçam a festa da vida. Você programou, você fez tudo, está tudo direitinho, está tudo certinho, né? Pode acontecer um imprevisto, e o imprevisto aconteceu, e de repente o pessoal bebeu mais do que devia, a alegria, a festa foi mais assim, digamos, celebrada, e acabou o vinho. E é uma crise que depunha contra a própria reputação dos noivos. E Jesus é chamado, e Jesus vai, ele está presente, ele faz, ele é solução para a crise. Então, se Cristo está presente, não tem crise que tenha a última palavra. A crise não tem a última palavra. Jesus está lá, foi chamado. O que é que restou aqui? Tem umas talhas vazias, só tem as talhas vazias, né? E a talha, fala de talha, é uma coisa interessante. Talha é porque aquele recipiente foi talhado. Então é uma pedra que foi encavada, cavucada. Então a gente tem que ser cavucado para caber mais de Deus, não é, na nossa vida. Então isso dói um pouco, né? Mas então, quanto mais talhadas, mais podem ser cheias. E o que é que sobrou desse casamento? Não tem mais vinho, só tem água. Às vezes as pessoas só tem água agora. Com água a gente não faz festa, com água a gente não celebra, água é bom, mas não, água não, ninguém brinda com água. Bom, a ideia do vinho, o vinho tem cor, o vinho tem cheiro, o vinho tem sabor, e o vinho alegra, né? A ideia, cuidado, muito vinho faz a alegria dos outros, né? Aí é outra história. Bom, mas a ideia aqui é que o vinho tem tudo a ver com aquela felicidade, com aquela coisa boa. A água, sem sabor, sem cheiro, né? Incolor, inodor. Então, tudo isso parece que é o que sobrou. Sobrou uma coisa que ficou sem graça para a festa. A festa acabou. Sem o vinho, a festa tem fim. A festa da vida está ameaçada com essa crise da falta do vinho. E Jesus é capaz de transformar a água em vinho, né? O que é que sobrou? O que é que você tem para alimentar mais de 5.000 pessoas? Só 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus multiplica-se, né? Então essa ideia da transformação, da multiplicação nas mãos de Deus, um pouco com Deus é muito.
Então essa coisa fica maravilhosa. E no final, o mestre Salas, no final já da festa, o mestre Salas, que já acostumado, conhecedor de vinho, acostumado também com festa, sabe que no final as pessoas colocam vinho de categoria inferior, porque já não se discerne muito, já bebeu o suficiente para ficar um pouco para lá de Bagdá, já não sabe diferenciar entre vinho bom e vinho mau. E, amigos, o mestre Sala sabia diferenciar. Como? Que surpreendente! Final da vida, depois de 50 anos de casado, o que você espera? Estou com 31. A festa, isso aqui vai ter que ir pulando. O natural é coisa, sabe? Vai chegar na idade do condor, né? Dor para cá, dor para lá. Então, parece que o que se espera naturalmente é um arrefecer da festa e algo de segunda qualidade. Mas com Cristo presente, milagre feito, e o vinho do final ainda melhor, mais surpreendente do que do inicial. Eu posso dizer assim, que eu e minha esposa, a gente vive num crescente, o negócio é bom. E é possível ser bom, é possível, e olha, eu não vou dizer que não era bom antes, né? Era muito bom, era um vinho bom no começo, mas agora está ainda melhor. Que coisa! E isso é possível com a graça e com a presença de Deus. Deus não é um desmancha prazeres, e não foi Ele o causador do por fim ao vinho. Ele gosta da festa, Ele gosta da celebração, Ele gosta da alegria, tudo com moderação, mas Ele gosta da nossa felicidade, e Ele está presente para investir, para ajudar a gente, para socorrer a gente, e a gente pode contar com Ele, com a sua ajuda, e às vezes a gente não está enxergando. A gente está que nem Agar, aquela mulher que quando foi expulsa da casa de Abraão, ela estava com o filho de Abraão, Ismael, e ela lá no deserto, a água do seu cântaro acabou, não tinha nem vinho, nem água, acabou, e ela só vê areia, só vê deserto, só vê a morte. Até se afasta do filho, deixa o filho no canto, porque ela não quer nem ver o filho morrer. Então ela só espera a morte. Depressão profunda. Deus visita ela através de um anjo. Falou: ouvi o choro do menino, vim aqui te socorrer. E vim aqui abrir os seus olhos. E você está morrendo do lado de uma fonte de água. Tem uma fonte de água ali. Deus já providenciou. Só que às vezes a gente só enxerga a areia. Às vezes a gente só enxerga o que quer enxergar. Quando alguém está obtuso, alguém já decidiu. Gente, não está aberto para ouvir a Deus, e os seus olhos precisam ser abertos para ver a realidade. O que é que você está vendo? Só o cântaro vazio, só areia? Ou você é capaz de ver? Você é capaz de ver a provisão de Deus? O Senhor proverá. Deus abençoe vocês. Essa parte inicial, depois do intervalo a gente conversa um pouquinho mais. Glória a Deus.